Em um mundo onde a vida e a morte se cruzam a todo instante, onde a imortalidade é tanto uma bênção quanto uma maldição, existe um lobo, um shinobi sem honra, sem mestre e sem nada além da própria lâmina. Essa é a história dele, a história de um lobo sem braço, a história de Sekiro. Tudo começa muito antes dos eventos que a gente joga, na era Sengoku, um Japão dilacerado por guerras internas, e surge uma descoberta que muda tudo: a imortalidade. Esse poder vem do chamado sangue do dragão, uma essência sobrenatural trazida de terras distantes, que oferece a quem possui a capacidade de nunca morrer. O clã que primeiro teve acesso a isso foi a família Hirata, os descendentes diretos da linha do dragão divino. Mas, como você imagina, se tem algo que sempre se repete na humanidade, é a ganância. Então, quase todas as grandes lideranças da época que sabiam, almejavam colocar as mãos nesse poder. E no meio de toda essa bagunça de guerras e traições, surge um garoto, órfão, largado no campo de batalha, sobrevivendo do jeito que dá. E é aí que ele cruza com o Coruja, um dos maiores shinobis da história. Coruja adota esse garoto e ensina a ele tudo o que ele sabe sobre as artes shinobi. Torna esse menino um guerreiro e, por fim, ensina a ele o Código de Ferro, um código shinobi que diz que a palavra do seu mestre é absoluta e ele deve obedecer acima de qualquer coisa. E esse garoto cresce e ganha um nome: Sekiro, o lobo de um braço. Anos depois de já ser levado para o clã Hirata, Sekiro é designado com uma missão muito importante. Ele se torna o guarda-costas de Kuro, a criança que carrega o sangue do dragão e, consequentemente, o poder da imortalidade. Mas só vamos abrir um parênteses para como isso aconteceu no passado. Certo dia, o clã Hirata foi atacado por bandidos. Mais pra frente a gente descobre que isso era tudo parte de um plano muito maior, mas o fato é que os bandidos estavam atrás do Kuro por saber da lenda. Sekiro chega em casa depois de uma missão e vê o ataque que estava acontecendo. Ele se infiltra e elimina vários bandidos até finalmente chegar no Kuro. Luta contra uma véia e consegue salvar a criança. Mas Sekiro é atacado por uma figura misteriosa e cai no meio dos destroços para morrer. Mas é aí que Kuro retribui o favor, dando seu sangue para o Sekiro e salvando e amaldiçoando ele ao mesmo tempo, com a tão procurada imortalidade. Desde então, os dois estiveram juntos, com Sekiro protegendo o herdeiro divino. Voltando para o presente, é óbvio que o poder do sangue do menino iria atrair a cobiça de muitos, e entre eles o clã Ashina, que vive o seu colapso iminente. O líder Isshin Ashina, já idoso e doente, vê o império que ele construiu desmoronando. O seu neto, Genichiro, está disposto a fazer qualquer coisa mesmo para salvar o clã. E adivinha, isso inclui sequestrar o Kuro e usar o sangue dele e o poder da imortalidade para garantir uma vitória que ele não conseguiria sozinho. Na tentativa de resgatar Kuro, Sekiro enfrenta Genichiro e perde. Perde feio. Perde o braço, perde o mestre, perde tudo. Mas ele não morre. Afinal, ele realmente não morre. Ele é resgatado por um misterioso escultor, um ex-shinobi que vive isolado, esculpindo Budas. É dele que Sekiro recebe a prótese shinobi, que muda completamente a vida dele e também a sua vida durante a gameplay do jogo inteiro. Essa prótese serve para substituir o braço que você perdeu, mas com muitas melhorias na verdade. Você vai acoplando ferramentas diferentes, desde ferramentas que soltam fogo, soltam shurikens, tacam bombinha, até uma fucking lança que você invoca no meio da batalha. A partir daqui, Sekiro começa a sua jornada de volta até o Kuro. E nesse caminho ele descobre que o problema é muito maior do que ele imaginava. O sangue do dragão não gera só a imortalidade, ele gera um ciclo de sofrimento. Cada vez que Sekiro volta à vida, as pessoas ao seu redor adoecem. E isso tem um nome, é a praga do dragão. A imortalidade não é só um dom, ela é uma maldição também. E aí começa o conflito real da história. A bênção que permite que você tente quantas vezes for preciso para conseguir um objetivo, ao mesmo tempo é o que está causando o mal nesse mundo. É um poder egoísta, amarrado involuntariamente nas mãos de um personagem altruísta. Sekiro eventualmente se encontra com Genichiro de novo e vence dessa vez, se reencontrando com Kuro e começando a sua busca por soluções para essa maldição, que vão desde ir até o fim do mundo para conseguir uma espada capaz de matar o que é imortal,
até entrar em outro plano para enfrentar o próprio dragão responsável por toda essa linhagem, ferindo e conseguindo uma lágrima dele, que é dita ter o poder de curar a maldição. Enquanto Sekiro e Kuro tentam encontrar uma solução, o clã Ashina começa a ser atacado pelos shinobis. E é nessa hora que a gente descobre quem matou a gente no passado. E foi o nosso próprio pai, o Kuruja. Ele também foi cego pela ganância e pela sede da imortalidade, ao ponto de armar um golpe para matar o próprio filho, que seria o último obstáculo protegendo o herdeiro divino. A gente tem uma decisão: obedecer o Código de Ferro e ficar do lado do Kuruja, mesmo sabendo de tudo isso, ou ficar do lado de Kuro, que salvou a nossa vida. E nessa hora, lealdade se paga com lealdade. Sekiro mata o próprio mestre numa luta intensa, mas a partir daí as coisas só pioram. A revolta dos shinobis já não tinha mais volta. Mesmo com o líder morto, a China estava colapsando sob o ataque dos ninjas. E Shin, o cara que ergueu a China e que ajudou a gente algumas vezes nessa jornada, morre. Genichiro se desespera e foge com o Kuro. Perde a luta pro Sekiro mais uma vez e, como último ato de desespero, se sacrifica para invocar o próprio Ishin do além na sua forma mais poderosa e insana. Nesse momento, Sekiro tem a luta mais difícil que ele enfrentou na vida dele. E possivelmente você como player também. Você já tem tudo que é necessário para salvar o Kuro. Tem a espada mortal, mas você também tem um último obstáculo. O guerreiro lendário Ishin, o homem que nunca perdeu. Mas nada é impossível para um ninja que já viu a morte tantas vezes. Um homem que nunca perdeu contra um homem que pode perder quantas vezes for preciso. É poético e no final Sekiro vence Ishin, que aceita a morte com honra. Aqui a gente segue o caminho que, para muita gente, é o mais bonito e mais verdadeiro. O caminho da purificação. Sekiro escolhe não só proteger o Kuro, mas libertar ele da maldição. Para isso, precisa realizar um ritual. Um ritual que exige um sacrifício. E não é o sacrifício de qualquer um, é o próprio. Sekiro usa a lágrima de dragão para limpar a maldição do Kuro, se tornando o último portador da maldição, e sacrificando a sua própria vida para acabar com o mal de todos. Literalmente, a purificação. No fim das contas, Sekiro não é uma história sobre vencer, não é sobre ser o mais forte, nem sobre superar os outros. É sobre entender que existem coisas que a gente não deve carregar. É sobre aceitar a dor, o fim, e saber que a vida tem valor justamente porque ela acaba. O lobo deu o último corte, e mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém lembre, ele sabe que ele cumpriu o seu dever. Cara, que história absurda. Poucos jogos conseguem entregar uma jornada tão intensa, tão pesada e ao mesmo tempo tão bonita como Sekiro. O jogo tem outros finais, você que já zerou já sabe que o jogo tem outros finais, mas esse é o que eu mais gosto e o que a maioria das pessoas mais gosta. Ele é meio que o final mais aceito como canônico, por mais que eu goste de acreditar que o final canônico seja do Retorno, o que indica que um dia a gente pode ter uma continuação, um Sekiro 2, mas eu duvido bastante. Eu acho que esse realmente é o final que eles pensaram. Sekiro não só foi premiado e reconhecido formalmente como jogo do ano e um dos melhores jogos da história quando ele foi lançado, como pelo público em geral. Esse jogo é um dos jogos mais picas já feitos, acredito que é o melhor da From Software, se tornou o meu jogo da From Software favorito, tá? Por mais que eu tenha jogado ele muito atrasado, eu só tenha vindo a conhecer ele esse ano, eu acho tranquilo dizer que ele é o meu jogo favorito dos caras. Platinei esse jogo, inclusive vai vir um vídeo aí em breve da platina e provavelmente vídeos também falando dos outros finais desse jogo. Então, se você tiver interesse em assistir tudo isso, eu te convido a se inscrever aqui e continuar acompanhando os vídeos e o conteúdo desse canal. Se você gostou desse vídeo aqui, você me ajuda muito deixando o seu like e talvez um comentário falando o que você acha dessa história, qual foi a sua experiência. Eu tenho certeza que muita gente vai ter muito que acrescentar, porque esse jogo é incrível, tem margem para muita discussão. Eu te espero no próximo vídeo e até!